tá? De modulação. Dúvidas, questionamentos, sugestões, opiniões? Sem novidade? Sem novidade. A gente vai ver ao longo da semana, se tá sem novidade mesmo. É, vai ver mesmo, porque a gente vai cobrar. É. Eu Claro tenho que não uma tá dúvida. todo mundo Não, aqui, eu tenho né? só uma ressalta. Não é nem ressalta, não. Pois não. É nulo e o sexto Não, não, é assim, no numeral? números a gente utiliza o normal. Então é o uno, né, para o número um e o número 6 o meia. O restante é tudo Perfeito, normal. 2 3 4 5 7 8 9 0. perfeito. Para O um. nulo Para continua, todo mundo. continua Nulo não se igual, usa também. em zero mesmo. Então aí É fica. zero. Por que que o nulo Bacana, a não usa? modulação Porque o aí é nulo o é o padrão sinal que de se utiliza. negativo. Existe Já também, contempla, inclusive, o pessoal fala assim, nulo é maravilha, igual negativo. E recarece. isso de fato é, né? Para não ter essa confusão toda, se você está falando nulo, negativo, essa coisa toda, hífen, enfim, não é para utilizar, né? Não sei se todos aqui sabem, o número das viaturas aqui, pessoal, a ordem, né? Tem uma ordem, elas não estão aí à toa, os números, né? Polícia Civil, ela já não é da mesma forma que a Polícia Militar. Os números da Polícia Civil é bem distinto. Eles é por lote de recebimento. Já o da Polícia Militar é dividido pelo batalhão. Tem toda uma ordem. Por isso que ele é feito a Da sua modulação, carteira depois, ela não é é? feita através do Alfredo tá aí? número da viatura. E Maravilha. vocês podem perceber que as viaturas de área de todos os batalhões são sempre os três últimos números, geralmente, que eles indicam o primeiro número, no caso, sempre a companhia, e os outros dois, que é a viatura mesmo, o número da viatura, se não for de supervisão, né? Então aqui só vou exemplificar aqui para vocês uma viatura aqui, por exemplo, né? Pessoal acompanhando aqui na minha tela, aqui é a viatura do BAEP, tá, pessoal? A viatura do BAEP, vocês podem perceber que ela começa com a letra E, tá? Letra E, por que que é letra E? Porque é de especial. Ela é do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, por isso que é letra E. O CAEP é EM, né? E-M. Por que que é o E-M? Porque o CAEP só existe na região metropolitana de São Paulo, né? Por isso que é o EM. Aí, se for batalhão do interior, é a letra I. Se for batalhão da região metropolitana, é a letra M. Batalhões de choque se iniciam com o número 9, né? Não tem letra, né? A corregedoria se inicia com o número 6, né? Número 6, né? E por aí vai. Como no geral já é diferente lá, que é o seu começa lá CMT, né? Que já é uma viatura especial, né? Não segue esse padrão. Mas as viaturas aí no caso de área, né? Do 22 aqui no caso, né? Da Força Tática, tudo iniciam-se com o numeral do batalhão, né? Então começa sempre lá com 22, por exemplo. Aí o terceiro número, companhia. Força tática, por que que ela vem zero? Porque ela pertence ao batalhão. Ela é uma companhia que pertence ao batalhão. Por isso que ela vem zero na viatura. E não tem esse negócio, é a terceira companhia de força tática, quarta companhia, primeira companhia, não, é companhia de força tática, não tem numeração, tá, pessoal? Ela é uma companhia por batalhão, tá? A força tática, ela pertence ao batalhão de policiamento. CAEP, ela pertence ao CPA, né? É o Comando de Policiamento de Área. O BAEP pertence ou ao CPA ou ao CPI. Depende. E onde a princípio tem o CAEP, não tem BAEP, mas aqui na cidade a gente tem os dois. A gente faz adaptação, né? Mas aqui em Nárnia não temos, tá, pessoal? Isso é só um adendo aí de conhecimento. Pessoal da Civil, alguma dúvida aí com relação à modulação aí? Que vocês tenham dúvida, algum questionamento? Não, não, só o BOPM mesmo. O BOPM a gente já vai falar logo em seguida. Uhum. Tá? Eu só vou falar sobre o código de conduta visual rapidinho com eles aqui. Aí sobre o BOPM a gente já prossegue para o BOPM. O senhor que levantou a mão quer falar alguma coisa? Sim, sim. Pois não. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Eu só queria que o senhor explicasse pro pessoal da Garra a modulação.
Explicasse o que sobre modulação? Como que eles vão fazer a modulação para patrulhamento ou qualquer algo do tipo de QRU? É quase igual da militar, né? Por exemplo, o Garra Piloto é a viatura de supervisão do delegado, vamos dizer assim, né? Então, a Garra Piloto está iniciando o serviço, né? Qual é o tipo de serviço? Investigativo, serviço de diligência, porque viatura da Polícia Civil não faz patrulhamento, ela faz diligência. É diferente, né? É diligência na região da Barra Funda, por exemplo. Sei lá. Ou investigação na região do estádio do Morumbi. Pronto, né? Aí é um padrão que vocês vão acabar estabelecendo entre vocês, mas na militar, vocês não vão informar para a militar onde vocês estão. Isso aí é na rede do 197 mesmo. Aí vocês informam dessa forma. É bem simples mesmo, entendeu? Garra Uno, Garra 2, entendeu? Por exemplo, Decap Uno, né? Demacro Uno, não sei qual que é aqui, se Decap ou Demacro, mas acho que é Decap. Então, Decap é Demacro? É. Ah, então, maravilha. Então, Demacro Uno, por exemplo, iniciando aí ordem de serviço ou diligência, é dessa forma, né? Vocês vão falar ou ordem de serviço ou diligência. Patrulhamento não, tá? Patrulhamento não tem na Polícia Civil. Não se faz patrulhamento. O GER vai iniciar a atividade? Vai iniciar a atividade, iniciar treinamento, alguma coisa. Consegui esclarecer? O senhor aí da Polícia Civil? Bom, se tiver dúvida, pode perguntar. É, Bom, vamos para a parte aí, pessoal, mais uns 5 minutinhos sobre o Código de Conduta Visual, tá, pessoal? Código de Conduta Visual. Primeiro, Gente, normas confuso. sobre as insígnias, tá, pessoal? Insígnias de boina têm que ser compatíveis com os emborrachados das patentes dos senhores. Então, eu vou deixar aqui, se vocês estão vendo a minha tela lá no e-mail, eu vou passar aqui alguns exemplos, ó, bem aqui, por exemplo, ó, que é o do capitão. Tá de acordo. Essa insígnia de boina é insígnia de oficial, tá? Então é compatível com a patente de capitão, né? Aqui a insígnia, se vocês puderem ver aqui, ali do sargento, ó lá, praça graduado tem o fundo vermelho, né? Então, prestem atenção quando vocês forem trocar lá no vestiário, se está com fundo vermelho ou se está com fundo azul. O fundo azul Marcelo, é o de praça, que nem o do Mike que está aqui, ó, do lado, atrás do capitão. Pode falar. a sua boina em Nárnia, ela é a vermelha, não é? Se é- Como a minha boina em Nárnia é vermelha, A né? insígnia, perdão, a insígnia é vermelha, né? Não entendi a pergunta. A insígnia da boina em Nárnia sua já é a vermelha de oficial, não é? Essa aqui Essa é a sua, não é? é o ofício de oficial. Perfeito. Com relação. Então, pessoal, preste atenção, tá, pessoal? Já vi aqui que tem vários policiais aqui que não estão com a boina correspondente à patente. Então, dá uma olhadinha, tá? Vai lá no vestiário, dá uma olhadinha certinho. A maioria tá certo, tá? Mas tem gente aqui. O tenente, eu vou pedir a gentileza do senhor depois trocar, tá? O número é um acima desse, tá bom? O senhor que tá aqui na minha frente. Então, pessoal, preste atenção, tá? Que a questão é de ter atenção à utilização, né, das insígnias, né, da Polícia Militar de forma correta. Com relação ao fardamento, pessoal, o coldre tanto faz o de perna quanto o de cintura, é discricionário. Podem utilizar tanto um quanto o outro, não interessa a unidade. Com relação a braçal, todo mundo sabe, né? Todos aqueles braçal utilizam.
Com relação ao colete, colete não precisa utilizar quando estiver dentro de sua OPM, batalhão. Podem ficar sem colete e sem cobertura. Vai sair para a rua, cobertura e colete. Não saiam para a rua sem colete, pessoal. Colete é EPI. Não pode ir para a rua sem colete. Ah, mas eu já vi policial na rua sem colete. Se tiver corredor, ele vai responder. Ponto final. Tem conversa. Eu sei que já muitos já viram, né? Mas existe problema de colete, está existindo problema de colete na polícia hoje em dia, mas isso não é justificativa. Tem que portar o colete. É o padrão, tá, pessoal? Não tem esse negócio de um faz e por isso que eu vou fazer também. Esse é o padrão. A gente ensina qual é o padrão. Polícia Civil, a princípio, também. Geralmente eles saem sem colete mesmo. O pessoal do GAR vive sem colete na rua. Mas o que está escrito lá no manualzinho deles? Tem que ter colete. É a segurança deles, entendeu? Saiu na rua, colete. Está na delegacia? Não precisa. Mesma coisa, tá? É uma coisa da polícia militar. Com relação a pelos faciais. Pessoal, Tá só a somente carteira o depois, bigode né? igual o meu, que acho que Fredo, tá somente aí? do Mike ali, que estava aqui mais cedo, estava fora do padrão, mas a maioria está no padrão. Bigode, esse padrão que todo mundo já sabe, tá, pessoal? É o bigode normal aí. Óculos, pessoal, eu vou pedir a gentileza que não utilizem óculos de sol. Os únicos que estão autorizados a utilizar óculos de sol são bombeiros salva-vidas e o pessoal da polícia rodoviária, tá? Na militar. São esses os únicos que estão autorizados. Os demais, somente o óculos de grau, com a lente transparente. Não tem lente transition, tá, pessoal? Aquela mais que troca, né? Fica meio embaçadinho. Não, transparente, tá? E a armação preta. Não tem armação branca, não tem armação azul. Não, armação preta. Vamos manter o padrão bonito. Boina, pessoal, pode ser tanto a boina reta, como alguns dos senhores estão aqui utilizando, quanto essa boina mais caidinha, vamos dizer assim, tá? Pode ser tanto uma quanto outra aqui na cidade, sem novidade. Com relação à tatuagem, tatuagem, pessoal, eu vou pedir para que aqueles que têm tatuagem no rosto façam a remoção de tatuagem no rosto. Eu sei que aqui fora o pessoal utiliza, contudo isso está mudando e será provavelmente proibido. Pessoal, principalmente do choque, da rota e anchieta, é proibido a utilização de tatuagem no rosto. Contudo, se quiser usar atrás do pescoço, sem novidade. E outras tatuagens que também são permitidas são aquelas que não são de apologia a crime. Usou tatuagem de apologia a crime, é do RDPM, ela vai responder por fato grave, tá? Então, cautela com tatuagem também, não vai colocando qualquer tatuagem no corpo, não. Os olhos, pessoal, aqueles que têm olhos com a tatuagem no olho ou o olho branco, vai nascer de novo. Eu não vou aceitar policial aqui com olho branco, com olho vermelho, com olho colorido, aqueles tem que ser olho natural, pessoal. Da mesma forma, cabelo natural. Policial não fica pintando cabelo. É cabelo natural. Tudo de acordo. É o bigode branco com cabelo branco, né? É cabelo preto com bigode preto. Não tem nada de colorido, não. Ah, vou desbotar aqui. Não tem nada de desbotar. Se é loiro. E ponto final. Tá bom? Insígnias, pessoal. Principalmente listel. Tomem cuidado, principalmente o pessoal que é CAEP, BAEP, Rádio Patrulha. Vejam as insígnias, tá? O pessoal da Rádio Patrulha é o Força Patrulha, o Listel. Listel é o que está escrito aí na manga do seu braço esquerdo, em cima do símbolo da Polícia Militar. Para quem não conhece, o que é Listel, né? Então,
Força patrulha para rádio patrulha, força tática para força tática, ações especiais para CAEP e BAEP. Bom, sobre fardamento, tem a parte também das TFM, né? Aquele fardamento TFM, tem a bermuda. Também utilizem de acordo com as patentes. Tem 3 modelos. Saibam utilizar, tá? Não sabe, tem dúvida, perguntem para o seu superior, que com certeza ele deve saber. Ou a mim, estou à disposição. Senhores, alguma outra dúvida sobre o Código de Conduta Visual? Pode falar, Lopes. Seu comando. Pois não. Pode falar. Alô? Então, outro detalhe também, pessoal, que eu vi um ou outro policial utilizando luvas, tá? Luva, você não utiliza luva. A única equipe que utiliza luva é o pessoal da RPM ou Rocan, tá? Aquela de meio dedo, tá bom? Apenas, tá? Também não utiliza luva preta nem nenhuma outra cor, tá? Eu cheguei aqui também, eu vi, se não me engano, um ou outro policial usando luva, tá? Não se utiliza também. Apenas isso. E com relação à máscara, pessoal, a máscara também, o padrão mesmo. Ah, mas o policial usa, o amigo usa. O padrão para máscara, pessoal, é quando você está em operações especiais. Ou quando está muito frio, né? Aí se utiliza a balaclava, né? Aquela máscara. Do contrário, a polícia militar é o rosto do Estado, né? Ela é o cartão de visitas do Estado. Vocês têm que mostrar o rosto de vocês. Vocês têm que. O pessoal, o cidadão, tem que saber quem são vocês. Vocês não podem se esconder atrás de uma máscara. Polícia Civil, sim. Polícia Civil, eles são investigativos. Polícia Judiciária. Eles acabam tendo que ocultar a face por conta das investigações. A gente não. A gente não investiga, tá? A gente dá a nossa cara a tapa mesmo. Se caso vocês estão sendo ameaçados por bandidagem, aí a gente chega, conversa e faz a proteção, né, diferente. Do contrário, é pra gente dar a cara a tapa sim. A gente é pra enfrentar bandido. Não é pra ter medo de bandido não, atrás de uma máscara não. Não é pra utilizar máscara, pessoal. Não se utiliza máscara, exceto o pessoal do quarto-choque, que acaba utilizando para as operações especiais. Vira e mexe eu vejo COI sem máscara. E COI, hein, pessoal? COI, que é o que está autorizado a usar máscara, eles não usam. Sabe por quê? Imagina num patrulhamento de 12 horas vocês usando aquela balaclava. Esquenta pra caramba. Principalmente em dias quentes, né? Não se utiliza, pessoal. Se o pessoal lá do seu policial predileto lá no Instagram ele posta, daqui a pouco a corregedoria pega e vai dar o creu nele, cara. Não é padrão. Isso está descrito no R5PM. É um manualzinho de fardamento de cento e poucas páginas, aliás. O policial tem que usar exatamente o que está lá escrito. Ele não pode usar um adereço a mais. Mais nada. Com relação ao fuzil, pessoal, lembrando, tá? Antes que eu me esqueça, motorista não porta fuzil, tá? Ah, eu tive que trocar com o amigo, porque ele saiu, ele trocou, ele foi jantar, foi isso. Guarda na viatura, tá? O fuzil. Precisa pegar o fuzil? Porque vai trocar tiro? Não tem problema. Pega da viatura, se abriga, pega lá na viatura e vai, tá? Então, não quero ver motorista com fuzil no peito. Também vai ser falta grave. Já fica o aviso. Porque é feio ver motorista com fuzil no peito. Não estou dizendo para o motorista não usar. Guarda na viatura. Bom, acho que é isso, o Lopes, de CCV. CCV foi só apenas isso. Vamos falar de BOPM? Vamos, Finalizar? vamos sim. O único ruim é que a gente não tem acesso ao tablet, viu, comando? Tá todo mundo fora de serviço. Ah, sim. Mas dá pra seguir o modelo que tem no e-mail, o comando. É esse Sim. modelo que a gente vai trabalhar, né? Eu vou ter lá aqui para o pessoal ver o modelo do e-mail. Pessoal, BOPM, eu vou ter que falar aqui no
no e-mail, tá, pessoal? Não vou conseguir falar na cidade, tá? Porque eu vou ter lá pra vocês. A Polícia Civil tá aqui no e-mail também ou não? Tem um ou outro Mike que parece que não tá no e-mail, parece. Pode Pra falar entrar quem no tá e-mail, também. senhor, eu posso ficar na Então, sala de espera lá? Eu tô fora do e-mail também. Tava pelo celular, aí eu tive que mudar aqui para outra mente. O comando, você consegue puxar o pessoal que vai entrando na sala de espera? Eu não Sim. consigo. Fica mais fácil. Prontinho. Maravilha. Deixa eu achar aqui BOPM. Toda polícia, fardamento. Boletim. Modelo BOPM. Vamos lá. Pessoal, BOPM. O BOPM, primeira coisa, tá, pessoal? Aqui a gente está colocando para referência, ó, lá. Se todos estiverem vendo a minha tela, é P2, P1, P3, P4. Esse tipo de nomenclatura é para facilitar o entendimento, mas isso não se fala, tá, pessoal? No BOPM, em documento nenhum, na rua, no serviço, não quero ninguém falando assim, ô P2, ou P1, ou P3, não. É o encarregado, o chefe de viatura, o motorista, o terceiro homem ou o primeiro auxiliar, o quarto homem ou o segundo auxiliar, dependendo da unidade, é dessa forma, tá? Esse negócio de P1, P2, o primeiro homem e o segundo homem não se utilizam, tá, pessoal? Esse negócio de P1, P2 veio do código, eu acho que se não me engano, tá? Começou a utilizar lá, daí veio para o GTA. Não é para utilizar. P1, P2, P3, P4, P5 são setores da polícia militar. Não é para ficar intitulando policial dentro de viatura, né? Então, o exemplo aqui, lembrando, pessoal, título. Saibam separar o título. Então, polícia militar, porque a polícia civil pode fazer um boletim, o PRF pode fazer um boletim. Então, quando o policial civil ele recebe lá o BOPM lá dos senhores que estão encaminhando o indivíduo, eles têm que saber de onde que é. É da polícia militar? É da PRF? Então informe. A polícia militar força tática, e vocês podem informar também aqui, mais um adendo, qualquer equipe, coloca aqui de repente o prefixo, unidade 128, ou comando tático, ou comando Anchieta, por aí vai. O encarregado, patente, né? E o QRA do policial, para os demais, mesma coisa. Aí vem aqui, né? No caso, apreensão. O que está sendo apreendido do indivíduo? Ocorrência ou a natureza da ocorrência, a natureza de ocorrência ou a ocorrência aqui no caso, a gente nunca coloca artigo, tá, pessoal? Não se usa artigo. Ah, ele fez um 155. Quem dá o artigo é quem está fazendo a prisão. Seja um policial civil, seja alguém da justiça. Seja um juiz, seja um desembargador ali que de repente está atuando, né? Que seja não policial militar, PRF, não atua utilizando com artigos. Não se coloca, não se escreve artigo em boletim de ocorrência. Vocês não estão julgando. Quem julga é o juiz. O delegado vai chegar para você, por que você colocou esse artigo? Né? Então não coloca. Não utilizem-se de abreviações de código Q. Ah, ele tinha tantos R$ 1.000 de QSJ. Não, não se utiliza QSJ, tá, pessoal? Utiliza tantos reais, acabou. Foram prendidos tantos reais. Não precisa falar que é nota marcada, nada disso, nota manchada. Não tem necessidade. Fala quantos reais que teve lá e todo mundo vai saber que foi apreensão, né, de dinheiro, né? Natureza de ocorrência também não utiliza. Ah, ele efetuou um Bravo 04. Também não utiliza, porque o juiz não sabe o código de natureza de ocorrência. O juiz pega lá o BOPM de vocês para ler, ele não vai saber o que é aquilo, ele vai invalidar. Ele vai soltar o indivíduo. Tá? Ele não vai mandar prender.
porque o BOPM está errado. Então, aqui na ocorrência, descrição. Para o pessoal da Polícia Civil saber, o que eles têm para montar uma investigação? Eles têm que saber aonde que começou, ou seja, aonde que foi, se foi flagrante, se foi uma fundada suspeita, o que foi? Foi uma fundada objetiva, né? Você coloca lá. A equipe da Rádio Patrulha, unidade 120, flagrou o indivíduo efetuando um furto a um caixa eletrônico na Rua São Paulo, ao lado do estacionamento vermelho. E aí o mesmo veio a equipe e efetuou a fuga. E aí capotou o veículo e se entregou na Avenida 9 de Julho, ao lado da praça. Então, ou deu fuga a pé, que nem colocou aqui, e aí em seguida foi capturado pela equipe, né? Aí, do jeito que tá aqui, ó, na revista pessoal, foram encontrados os itens aqui acima, né? O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia, ou ADP, que seja, nessa novidade, para a realização dos procedimentos legais, né? Encaminhados para a autoridade judiciária, vocês podem colocar aqui também, né? Não tem no policial civil, não tem no judiciário, o policial militar pode efetuar a prisão, tá, pessoal? Também lá pelo menuzinho, né? Lembrando, conduziu para DP, mesmo que o delegado vai soltar, vai fazer lá o TCO, né, que é o termo circunstanciado de ocorrência, hoje em dia o policial militar também faz. Mas aqui na cidade, quem faz o TCO é a Polícia Civil. Isso é uma atribuição deles. Então, levou para a delegacia, faz o BOPM, contando o que aconteceu. Não teve nada apreendido? Não tem problema. Ah, ele deu fuga porque quis dar fuga. Ele vai ser levado para a delegacia, vai conversar com o delegado de plantão, ou escrivão, ou um agente. Eles vão conversar lá. E se ele tiver que ser liberado, ele vai fazer um TCO, né, que é outro termo, e vai ser liberado. Ah, mas aí o nosso trabalho fica como? Esse é o nosso trabalho. Esse é justamente o nosso trabalho. É assim que acontece. E é assim que será. Nós temos que fazer o que está descrito em lei. Deu a fundada suspeita, a gente deu voz e ele deu fuga, já é uma fundada suspeita, tá, pessoal? Vocês podem fazer a revista. Né? Ele deu motivo. Ninguém dá fuga da polícia porque gosta. Pode revistar e encaminhar. Se o policial civil resolver liberar, aí é com o policial civil. É ele que sabe. Se ele resolver prender, também. Ele que sabe. A polícia militar não pode interferir nas prisões ou em procedimentos carcerários da polícia civil. Não interfiram. É a mesma Sim. coisa que a gente não quer que a gente interfira no trabalho da PM. Da mesma forma. Pode falar. Em relação à redução de pena, fiança, somente com advogado, é civil. Somente com o advogado e o policial civil tem que arbitrar, né? Essa parte, ô Marcelo, desculpa te cortar. Sim. Quando vocês abrem um painel, vai ter o Código Penal ali nos botõezinhos. Lá tá escrito tudo sobre isso, mano. Sobre pagamento de fiança, sobre porte de armas, etapas. Lá tem o básico introdutório. Então, tipo assim, não é uma parada que a polícia tem controle. Hoje pode ser que, tipo, seja com o advogado, amanhã o juiz resolve trocar, entendeu? Ele vai anunciar e mudar. Então é tudo sempre por escrito ali, entendeu? Mas essa questão de redução de pena, por exemplo, a polícia militar pode arbitrar ou não? Esse acho que é o questionamento. Então, aí tem que ver com o juiz. Eu vou questionar ele e vou pedir pra ele deixar explícito no Código Penal sobre isso. Eu acho que não, sobre essa parte da polícia não tem. Uhum. Tá. Porque Mas se eu não me engano, a fiança, se eu não me engano, a fiança é só com o advogado presente. Sim. Fiança só quando tem um advogado. Ah. Mas vamos supor, não tem policial civil. Aí o advogado tá fazendo lá o trabalho dele. A gente Não, aí pode arbitrar a fiança? se não tiver policial civil, pode. Se não tiver policial civil, qualquer polícia, ela automaticamente usurpa a função da polícia civil e atua pra fazer a prisão. Legal. Porque senão não tem como prender o cara, entendeu?
E atualmente não tem. A Polícia Civil, ela tá bem desfalcada porque não tem um grupo fixo assumido. Quem tá lá tá pra colaborar com a cidade, entendeu? Entendi, Outra, obrigado. outra coisa também importante no BOPM, tá, pessoal? O requerente é sempre quem está recepcionando ou quem está efetuando a carceragem lá, tá? Então, se é um policial civil que está efetuando a carceragem, o requerente é o ID do policial civil. Se é a polícia militar que está efetuando a prisão, o requerente vai ser o policial militar, tá? E o suspeito, normal, tá? Eu acho que o requerente é uma dúvida que o pessoal às vezes tem, tá? Eu vou deixar Então, explícito ali no canal do modelo do BOPM. o requerente é sempre quem está efetuando a carceragem lá, tá, pessoal? Não é o policial que encaminhou. O requerente é o policial que está efetuando a carceragem ou prisão, no caso. Tá? Então essa é uma dúvida que já veio. BOPM. Lopes, alguma coisa que você lembre? Eu acho que BOPM é isso, né? Não, o BOPM é sem novidade também. É só frisar mesmo essa questão de não utilizar código Q, natureza de ocorrência, Isso. que foi como o Marcelo falou. O BOPM ele Nomenclatura. pode virar um documento a favor da polícia, no júri, entendeu? A favor do cliente. Então o juiz não vai saber o que é sério, não vai saber o que é CJ. Ele não tem ele não é obrigado a saber o código Conhecimento. Q, entendeu? Não tem esse conhecimento, entendeu? Então, tipo assim, não utiliza, entendeu? Documento nenhum se utiliza o código Q, entendeu? E é só isso. Não tem muita novidade, não. O padrão tá aí, pessoal. É só O BOPM da realmente. cidade, ele é muito simples, vocês viram, né, pessoal? Não tem nada demais. O Você BOPM, vai dar um ele é breve simples. resumo da ocorrência só e pronto, É só para o entendeu? pessoal da Polícia Civil poder ter subsídio para montar uma investigação, de repente, para saber o que está acontecendo. E o juiz, ele vai se basear no BOPM para efetuar a prisão. Então, por isso que é a importância. Senão, o indivíduo vai ser liberado. Então, se o BOPM ele estiver mal redigido, mal escrito, feito de qualquer jeito, o juiz vai liberar e vai falar com o comando da Polícia Militar, dizendo, ó, o seu policial não está sabendo fazer um boletim de ocorrência, um BOPM. É. E eu acho que o que falta também é o RE dos policiais também, ao lado do nome. Pode colocar aqui o RE, que seria o ID, né? Seria bom para a gente identificar de uma maneira mais fácil, né? Aqui, de repente, é uma sugestão boa. Colocar aqui ao lado, né? Fica mais fácil aqui também para identificação dos policiais. Senhores, alguma dúvida do BOPM? O pessoal da Polícia Negativo. Civil quer falar alguma coisa? Uma orientação? Sem novidade? Sem novidade, comando. Que novidade, comando. Novamente agora sobre apresentação pessoal, a gente vai falar aqui rapidinho, tá? Coisa também é só questão como é que se apresenta para o superior. As filas que vocês montaram também tem ordem. Pessoal da Polícia Civil, caso vocês queiram, vocês estão dispensados, só vou falar sobre ordem unida com eles. Mas caso vocês queiram ficar, fiquem à vontade, tá? Acompanhar aí. Pessoal, ordem unida. A única coisa que eu vou querer de vocês é a apresentação pessoal, tá? Principalmente, é o básico, é a única coisa. Entrar informação e etc e tal, isso acho que com o tempo a gente vai melhorando esse ponto, né? Mas, numa formação, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Sempre o pelotão virado para a bandeira, tá? Então aqui nós temos o símbolo nacional sempre virado. O único que não está virado é eu, porque eu tenho que direcionar a vocês a palavra, né? Em Nárnia, pessoal, o comandante de pelotão, ele fica posicionado à frente, né? No caso aqui, né? E ele que vai falar para o comandante, vai se apresentar e vai informar para o comandante o que está sendo feito, o que está sendo apresentado, né? E ele, no caso, ele não é que ele está dando as costas aos senhores, ele vai virar o rosto e vai falar com os senhores para vocês escutarem. Só que aqui, infelizmente, na cidade não tem como a gente fazer isso. Então, o melhor a fazer para que seja mais assertivo, para a voz, né, todo mundo escutar. Então, o comandante do pelotão ele vai virar, sempre vai dar ordem na posição de sentido. Para quem não conhece, é o E espaço sentido, tá? Nessa posição aqui, e ele vai dar a ordem que vocês têm que fazer. Atenção,
pelotão, ao meu comando, sentido. Aí o pessoal faz o comando de sentido. Atenção, pelotão, ao meu comando, apresentar arma. Apresentar arma é o E-continência, tá, pessoal? Então, isso é feito, por exemplo, continência bandeira, por exemplo. Né? Eu falo assim, pelotão, atenção, continência bandeira. E aí tem o toque de corneta, e no final do toque de corneta faria a continência. Aqui não tem toque de corneta. Então, no final da palavra do comandante, do pelotão, efetua a continência, tá? É só um adendo. Aqui é só para vocês saberem como é que funciona no pelotão. A apresentação, você coloca todo mundo em forma de sentido, todo mundo vai ficar na posição de sentido, né? E aí eu peço autorização pro comandante. Vamos supor, eu quero iniciar o curso, né? Eu peço aqui o comandante geral autorização para o início do curso. Ele vai informar, permissão concedida, pode iniciar o curso. E aí retorno aqui, pelotão, ao meu comando, descansar. Aí no caso descansar é as mãos para trás, né? Que é o força 4, né? E o à vontade, quando a gente fala à vontade, são as mãos ao longo do corpo normal mesmo, né? Sem nada, tá? Então é a diferença do descansar e à vontade. Mas lembrando que qualquer tipo de comando é sempre na posição desse sentido. Não estando com o fuzil em punho, no caso, tá? Aqui na cidade a gente não tem como fazer o movimento com fuzil em mãos. Então a gente faz sem, tá? A gente faz uma adaptaçãozinha. Apresentação pessoal, tá? Apresentação pessoal, vamos supor, eu estou aqui com um comando geral e um tenente-coronel. Eu sou um sargento, por exemplo. Para quem que eu vou me apresentar? Eu vou me apresentar para o mais antigo, é claro. Mas vamos supor, eu não sei qual que é o mais antigo. Poxa, eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar bem as insígnias deles, eu não sei. Eu sei que eles são oficiais, mas eu não sei quem que é o mais antigo. Ou, às vezes tem aqui 3 coronéis na minha frente. Qual dos 3 dos coronéis que é o mais antigo? Né? Eles sabem quais dos 3 é o mais antigo. Então, quem é o mais antigo vai se acusar e vai informar para mim que está apresentado. É dessa forma. Então, aqui dessa forma, vou me posicionar à frente, né? Vamos supor, tenho 2 aqui. Vou me posicionar à frente aqui dos 2. Com licença, comandante, permissão para me apresentar? Ou com licença, senhor, né? Se você falar senhor para o coronel e para o soldado, tá perfeito. Ou com licença, comandante, né? Pronto. Lembrando, pessoal, Vossa Excelência é para juiz, não é para polícia. É Vossa Senhoria. Então, para o comandante-geral, a gente fala Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência deixa para o desembargador, para o juiz, né? Então, para essas outras autoridades. E aí, ele pedindo a permissão, né? Pedindo aqui a permissão, com licença, comandante, permissão para eu me apresentar? Aí o comandante vai falar, permissão concedida. E ele vai se manter na posição de sentido quando eu estiver me apresentando. Com licença, senhor. Primeiro sargento PM Marcelo. Aí vem o que, pessoal? Se ele é de uma OPM diferente, se ele é de um batalhão diferente do meu, eu tenho que falar de onde eu sou, né? Então, primeiro sargento PM Marcelo, do segundo BP Choque, se apresentando ao senhor ou a vossa senhoria, sem alteração. Ele vai fazer o sinal de continência, eu volto na posição de sentido, ele vai informar apresentado, última forma, apresentado, descansar. Esse é o padrão formal, tá, pessoal? É o padrão que a gente faz dentro de um batalhão. É o formal. O informal,
é o do dia a dia, vamos dizer assim, você tá lá com um colega seu da sua PM, pode ser um capitão, que você tem uma intimidade, um tenente. Oi, capitão, tudo bom? Aqui é o primeiro sargento Marcelo, tudo bem com o senhor? Aí eu falo, opa, tudo bem, meu sargento, como é que o senhor vai? Entendeu? Não precisa ser robotizado, pessoal. Esse é o nosso dia a dia, né? E querendo ou não, você se apresentou a ele. Ai, senhor, hoje tá sem novidade, que tô na correria aqui, vou cautelar o equipamento lá, pra a gente ir lá pra rua, né? A gente já vou entrar informação lá. Pronto. É dessa forma, né? Pode ser assim também. Mas o formal, pessoal, faça um formal bonitinho dentro do batalhão, principalmente com quem é de fora, né? Se eu, por exemplo, estou visitando um batalhão de rota, eu sou da Força Tática, eu vou fazer o formal. Eu não estou na minha casa, né? O Tobias não é minha casa, eu sou da Força Tática. Então, apresentação formal, tá? Se eu estou dentro do meu batalhão com a minha equipe, o pessoal que eu conheço, ser novidade, beleza, até é aceitável se apresentar dessa forma. Mas se você puder se apresentar da forma formal dentro do batalhão, é melhor, porque você vai se apresentar para todo mundo da forma correta, que é o que está escrito em manual, tá, pessoal? Uma coisa é o que está escrito em manual, outra coisa é o que está escrito, vamos dizer assim, o que faz no dia a dia, né? Então, eu estou passando essa visão para vocês do que é feito, né? Do que é o que está escrito e o que é feito no nosso dia a dia. De OPM, apresentação. Deixa eu ver o que mais. Eu estou esquecendo de alguma coisa. Deixa eu dar uma, Não é o pop que tu ia fazer, ô, como? deixa eu dar um adendo, Pode falar. Barbosa. Quando vocês forem fazer o BOPM, evitem fazer o BOPM na hora. Pelo menos escreve a descrição, e aí quando vocês chegarem lá, vocês pedem a informação do requerente, e aí vocês publicam o BOPM, mas tenta fazer ao caminho da DP. Porque se vocês chegarem no DP e fazer o BOPM, dependendo do nível de detalhes, você vai levar 10 minutos para fazer. E aí, além de você ficar 10 minutos lá parado, o preso vai ficar 10 minutos parado, o policial vai ficar também esperando você. Então, se você conseguir fazer pelo menos metade no meio do caminho, já vai poupar o tempo de todo mundo e a praticidade também dele. Outra coisa, evitem descer para a área das celas. Se vocês tiverem com o BOPM pronto e entregarem o preso para o policial civil, vocês não precisam acompanhar lá para baixo. Porque o que acontece? Tem policial que desce lá na área das celas, vai todo mundo na área das celas, vira uma bagunça. E aí, às vezes, tem 2, 3 presos, e aí começa a juntar todo mundo, vira, desculpa a palavra, mas fica parecendo um bordel e atrapalha todo o fluxo e andamento e acaba atrapalhando até os presos, porque, tipo assim, o preso, ele é um jogador como vocês, então ele não tem culpa da demora. Então vocês não podem penalizar ele por isso. Tem pessoas que, tipo, acabam quebrando as regras e saindo da cidade, quitando, dando combate log pra não ficar esperando, porque inclusive aconteceu comigo já. Ficar 40 minutos parado ali vendo o pessoal discutir com o policial civil. A polícia militar começa a discutir com o policial civil, ou a polícia militar começa a discutir com o preso e o preso começa a desacatar, e aí tem que fazer o BOPM, enfim. Evitem descer para das celas. Não, o policial civil, ele tem a autonomia de barrar de você descer lá embaixo. Então, se ele pegar o preso, a partir do momento que você passa a guarda do preso ao policial civil, a guarda é do policial civil. Ele é o responsável pelo preso. Tanto é que vocês, o único acesso da polícia civil que vocês têm é na área das celas. Para caso se não tiver nenhum policial civil lá, vocês conseguem encaminhar ele. Pode ver que no restante da delegacia vocês não conseguem abrir nenhuma porta. Então, a delegacia da polícia civil, ela é da polícia civil. Então, se o pessoal pedir encarecidamente que vocês não desçam para a área da cela, não tem sentido vocês baterem boca com o responsável do local, entendeu? É só pra enfatizar isso. Se alguém puder puxar na cal, por favor.
o Thalisson, eles acabaram caindo, e mais o outro acabou caindo da cama. Pronto. Prontinho. Ô, comando, Pode falar, tenente. eu preciso em DX. Sem novidade. Horário aqui. Sem novidade. Positivo. TKS, quer ver, senhores? TKS. Senhores, alguma dúvida com relação à apresentação pessoal? É fácil, é tranquilo. Ah, sim, como é que faz na rua? Tava esquecendo. Na rua, pessoal, mesmo que seja o comandante geral, você não tem que ter essa toda pompa, permissão para me apresentar, nada disso. Você simplesmente chega assim no comandante geral. Ô, comando, tudo bem? Aqui é o soldado PM Primeira Classe José, da Rádio Patrulha, tudo bem com o senhor? A gente está aqui numa ocorrência, a gente está abordando um indivíduo aí, está sem novidade, viu? Pronto. Vocês podem falar assim, gente, na rua com qualquer um que ninguém vai se sentir desrespeitado. A única coisa que ele quer saber é quem é você, tá? E ele vai lá acompanhar como supervisor. Seja uma CFP, seja um comando Anchieta, seja o pessoal do comando tático, né? Algum capitão, major, não interessa. Ele só vai querer saber quem que é você. Entendeu? Então, se apresentem ao superior dessa forma rápida e explica o que está acontecendo. Se ele chegou depois. Só, tá? Ele vai pedir qual é o seu QRA. Se ele pediu o seu QRA, de repente está na correria, você não informou? Ah, senhor, meu QRA é Cabo PM João. Pronto. Da Rádio Patrulha. Ou do 22. Entendeu? Não tem problema nenhum. Tá? De forma breve, porque na rua a gente tem que ser rápido na rua. Não dá para ficar demorando, ter pompa. Aí ela tá o bandido lá, né? O humilhante na gaiola e vocês lá se apresentando 5 minutos pro comandante. Não. Isso aí deixa para dentro do batalhão. Tá? Isso eu tava esquecendo de falar. No mais é isso. O subtenente quer falar? Pois não? Comando, meio que nessa questão de apresentação, também quando a viatura chegar no apoio e tiver o mais graduado, ela sempre informar que está se retirando da ocorrência ou pedir autorização também o mais graduado para dar QTA da ocorrência, né? E seguir o patrulhamento. Sim, lembrando que tem a questão da hierarquia, né? Isso aí é uma adenda importante, mas eu acabo esquecendo, né? Hierarquia, pessoal, respeitem a hierarquia. Então informem o que está acontecendo para o mais antigo ali do recinto ali, do local. Sempre, tá? Se chegou alguém mais antigo, informe, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí o mais antigo vai se retirar, ele vai falar para vocês, tô me retirando aqui, tô de supervisão aí, qualquer novidade é só avisar. Pronto, entendeu? Ele vai se retirar, se é novidade, vocês prosseguem o serviço. Maravilha? Dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, Vamos ver logo da semana, né, comando? Se tem dúvida não. comandante, acabamos aí então os cursos, tá? Eu só vou pedir pro pessoal da Rádio Patrulha se manter aqui para a gente passar um pouquinho sobre a abordagem e posicionamento para eles, né? Que eles estão recentes, para eles saberem como é que funciona.